O oceano é um lugar cheio de maravilhas e mistérios, mas também de criaturas assustadoras. Neste vídeo, você vai conhecer alguns dos animais mais impressionantes e assustadores que vivem nas profundezas do mar. Eles são os gigantes do fundo do oceano, e você não vai acreditar no que eles podem fazer. Olá, este é o Incrível ou Impossível. Começamos nosso mergulho onde o sol ainda brilha e os peixes são coloridos e cheios de vida. Depois, descemos mais e mais até que a luz some e as plantas não conseguem mais viver. Entramos em um lugar escuro como a noite, onde só vemos o brilho de algumas lulas e peixes que usam a luz para atrair suas presas. Aqui a água é gelada e a pressão é tão forte que poderia nos esmagar. Mas ainda podemos ir mais fundo. Chegamos em um lugar chamado Abismo, que é o maior lugar onde tem vida na Terra. O reino abissal é considerado o maior ecossistema com vida na Terra, cobrindo 300 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 60% da superfície do globo. Mas ainda não acabou. O lugar mais profundo conhecido do oceano é a Fossa das Marianas, localizada no Oceano Pacífico, com mais de 11 mil metros abaixo do nível do mar. E mesmo assim, tem vida lá embaixo. E são bichos muito estranhos, uns parecem fantasmas, outros parecem monstros e outros são gigantescos. Tem o caranguejo gigante japonês do tamanho de uma mesa, o peixe-remo comprido como um poste, a lula gigante maior do que um ônibus, o tubarão da Groenlândia que vive 500 anos e uns bichinhos redondos que parecem baratas gigantes. Mas por que eles são tão grandes assim? É algum mistério do mar profundo e escuro ou tem alguma explicação? Nas profundezas do oceano, a comida é muito difícil de achar. Quando a luz acaba, as algas e o plâncton não sobrevivem. E sem eles, a cadeia alimentar fica complicada para os animais que vivem nas profundezas. A maioria deles depende de restos que caem das águas mais rasas, um fenômeno conhecido como neve marinha. A neve marinha é feita de plâncton morto, fezes de peixe e pedaços de bichos mortos em decomposição que caem no fundo do mar como partículas finas. Alguns animais só comem isso. A lula vampira do inferno, por exemplo, tem uns fios compridos que saem do seu corpo para pegar qualquer coisa que passe por ela, lá no fundo, em seu habitat 900 metros abaixo da superfície. A neve marinha é o que sustenta toda a vida no fundo do mar, mas ela não dá para muita gente. Os bichos lá embaixo são poucos, mas ainda assim a comida é disputada. Como acontece em toda a cadeia alimentar, existem os bichos que se alimentam da neve marinha e que naturalmente viram alimento para outros bichos. E por isso, quem é pequeno vira comida de quem é grande. Nesse ambiente inóspito e hostil, é melhor ser grande e temido do que ser pequeno e nadar com um alvo nas costas. Aí entra a lula gigante, um bicho incrível e misterioso do fundo do mar. Até pouco tempo atrás, ninguém tinha visto uma lula gigante viva. O que sabíamos sobre ela vinha apenas de pedaços que apareceram nas praias. Só em 2004 conseguiram tirar fotos de uma lula gigante viva no seu habitat natural, a uns 1000 metros de profundidade. A gente ainda não sabe muito sobre essas lulas misteriosas, mas sabemos que elas são enormes. A maior que já acharam tinha 13 metros de comprimento, do tamanho de um ônibus escolar e pesava 275 quilos. Perto dela, as outras lulas, que têm uns 60 centímetros de comprimento, parecem miniaturas. Os cientistas acreditam que elas são tão grandes assim para não terem muitos inimigos, e para poderem comer peixes e outras lulas com seus 2 tentáculos gigantes. Mas, acredite se quiser, tem uma lula ainda maior do que a lula gigante. É a lula colossal ou lula antártica, que é o maior animal invertebrado do mundo. Ela é mais gordinha do que a lula gigante, é um pouco menor, com apenas uns 10 metros de comprimento, mas pode pesar até 700 quilos, e vive em lugares mais profundos, com mais de 2.000 metros abaixo do nível do mar. Você pode pensar que uma lula tão grande assim é uma caçadora feroz, que nada rápido, que despedaça suas presas e afunda veleiros no meio do mar. Mas ao contrário disso, essa lula colossal nos mostra outra coisa incrível sobre os gigantes do mar profundo. Eles não são tão bravos quanto parecem. Eles são tão grandes que possuem um metabolismo extremamente lento.
A lula colossal segue à risca uma regra chamada Lei de Kleiber, que diz que o metabolismo não aumenta na mesma proporção do tamanho do corpo. Uma pessoa que pesa 100 quilos não gasta 2 vezes mais energia do que uma pessoa que pesa 50 quilos. Da mesma forma, um cavalo que pesa 1000 vezes mais do que um rato não precisa de 1000 vezes mais energia. Isso vale para toda a vida na Terra, desde as baleias azuis até organismos unicelulares. Isso significa que quanto maior um animal, mais econômico ele é. A lula colossal é extremamente econômica. Um estudo estimou que ela gasta apenas 45 calorias e precisa de apenas 30 gramas de comida por dia. Um peixe-dente adulto seria comida suficiente para uma lula colossal de 500 quilos por quase 200 dias. Ela precisa de 300 a 600 vezes menos energia do que outros predadores grandes do Oceano Austral. Isso mostra que a lula colossal tem uma vida bem devagar. Ela não corre atrás da comida como a gente imagina. Ela fica parada esperando a comida chegar perto e usa uns ganchos nos seus braços e tentáculos para pegá-la. Esse jeito de viver faz muito sentido porque em águas tão profundas, na escuridão absoluta, não dá para ver quase nada. A lula colossal tem olhos maiores do que os de qualquer animal do mundo, cerca de 30 centímetros de largura. Mas os cientistas acreditam que esses olhos não são necessariamente para caçar comida, e sim para fugir de armadilhas e de predadores. Mas eu particularmente acredito que esses olhos gigantescos são para ver se você já deixou seu like nesse vídeo. E se você não deixou, aproveite e deixe agora mesmo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais conteúdo legal para você. E se você ainda não é inscrito, se inscreva também e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Continuando, não tem muita coisa que pode comer uma lula tão grande, mas é melhor não vacilar, não é mesmo? A lula colossal pode ser um prato cheio, principalmente para as baleias cachalotes. A falta de comida e o medo dos perigos são algumas das razões para os animais marinhos profundos serem tão grandes e terem um metabolismo tão lento. Mas também há outras razões. A água fria e profunda faz com que eles fiquem grandes. A regra de Bergman diz que os animais em lugares frios são maiores do que os animais em lugares quentes. Essa regra vale mais para os animais de sangue quente, como aves e mamíferos. Mas será que vale também para os animais de sangue frio, como as lulas, caranguejos e isópodes que vivem no fundo do mar? Essa é uma questão polêmica na ciência, mas parece que sim. Algumas espécies de animais de sangue frio são maiores em lugares frios. Isso pode ser visto nos polos da Terra, onde esponjas, vermes e até bichinhos de uma célula só ficam enormes. A teoria mais aceita para isso é que a água fria tem mais oxigênio e isso ajuda os animais aquáticos a crescerem mais. E nos lugares que são frios e profundos, vive um dos gigantes mais estranhos de todos. O tubarão da Groenlândia é o maior peixe do Oceano Ártico e um dos maiores tubarões do mundo. Chegam a 7 metros de comprimento, pesando até 1.400 quilos. Eles vivem em lugares com mais de 2.000 metros de profundidade, onde a água é extremamente fria. Ele é o único tubarão que aguenta esse frio o ano todo. E esse lugar tão frio e extremo fez com que esses tubarões fossem não só enormes, mas também velhos, muito velhos. Os tubarões da Groenlândia são os animais vertebrados que vivem mais tempo no mundo. Tão velhos que tem uns que nasceram antes mesmo do Brasil ser descoberto, quando os astecas e incas ainda mandavam na América. Os cientistas estimam que eles podem viver mais de 500 anos. Dentro dos olhos do tubarão tem umas proteínas que se formam antes dele nascer e que ficam cobertas por muitas camadas da lente do olho. Essas proteínas não mudam com o tempo, então os cientistas podem usá-las para saber a idade do tubarão. Pesquisadores usaram essas proteínas para determinar as idades de 28 desses animais e estimaram que uma fêmea morta recentemente tivesse cerca de 400 anos. Esses tubarões crescem apenas 1 centímetro por ano e só podem ter filhotes depois dos 150 anos de idade. Eles vivem tanto tempo porque têm um metabolismo extremamente lento, semelhante ao de uma lula colossal. Outra semelhança, não por acaso, os tubarões da Groenlândia não são caçadores rápidos e espertos. Eles comem uns peixes e umas lulas e qualquer bichinho morto que eles achem. Como as lulas gigantes, eles também não enxergam bem nessas águas escuras. E mesmo que a água fosse clara, eles não veriam nada porque tem os bichinhos que grudam nos seus olhos e os deixam cegos.
Imagina só viver em uma água congelante no escuro total por 500 anos com uns bichinhos grudados nos olhos. Terrível, não? Os bichos que vimos até agora são muito estranhos, incríveis e até assustadores. Mas chegamos apenas até uns 4.000 metros de profundidade. O oceano vai mais profundo ainda e mostra um dos casos mais extremos de gigantismo marinho profundo que já acharam. Nas trincheiras mais fundas do oceano, de 6.000 a 11.000 metros de profundidade, a água é gelada e a escuridão é total. A pressão é tão forte que poderia esmagar um submarino de guerra. Aqui quase não cai neve marinha, 90% dela fica presa antes de chegar aqui embaixo. Esses lugares parece que não dá para ter vida nenhuma, mas tem sim. Quanto mais fundo você vai, mais você encontra uns bichinhos gigantes andando pelo fundo. Eles se chamam anfípodes e são parentes dos camarões. Em águas rasas eles têm de 5 a 20 milímetros, mas nesses lugares profundos eles podem ter até 34 centímetros de comprimento. Algo que normalmente tem o tamanho de um mosquito, nesses lugares profundos tem o tamanho de um porquinho da Índia. A Licella gigantea é conhecido como o anfípode supergigante, e é o maior anfípode que já acharam. Ele é parecido com os isópodes gigantes, que podem ter cerca de 50 centímetros de comprimento. Esses anfípodes e isópodes são carniceiros que comem qualquer coisa que esteja podre e que chegue ao fundo do mar. Seu tamanho grande é essencial para ajudá-los a guardar mais comida. Quando eles a encontram, comem até não conseguir andar direito. Assim, eles podem aguentar muito tempo entre uma refeição e outra. Outra razão para o seu tamanho grande pode ser a viscosidade da água nesses lugares frios e fundos. Lá embaixo, a água parece mais grossa do que na superfície. Um tamanho maior pode dar a esses bichos marinhos profundos uma vantagem para respirar melhor e vencer as forças das correntes marinhas. Mesmo com tudo isso, ainda é difícil entender como pode ter comida suficiente nesses lugares para sustentar esses gigantes. Mas recentemente, os cientistas descobriram que alguns desses bichos podem estar comendo uma coisa que ninguém esperava. Um anfípode chamado Hirondellea gigas foi encontrado com uma enzima especial, uma que parecia servir para quebrar matéria vegetal. Isso foi surpreendente porque não tem planta nenhuma vivendo nas profundezas das fossas oceânicas. E os anfípodes não precisam dessa enzima para digerir pedaços de algas na forma de neve marinha. Mas quando os cientistas testaram essa enzima, ela transformou serragem e polpa de madeira em açúcar. Além disso, essa enzima funcionava melhor quanto maior era a pressão. Quanto maior a pressão, mais rápido e melhor a enzima podia digerir celulose. Pode não haver planta vivendo próximo aos 11.000 metros de profundidade. Mas às vezes, pedaços grandes de madeira afundam até as partes mais profundas do oceano. E poder transformar essa madeira em energia é muito bom para um bicho que não tem muita escolha. Embora não saibamos muito sobre o mar profundo, sabemos que é um lugar muito delicado. Muitos desses bichos já vivem no limite da sobrevivência, e qualquer mudança no seu habitat pode acabar com esses gigantes. A pesca predatória, o lixo plástico, as mudanças na química do oceano por causa das mudanças climáticas e a mineração no mar profundo são todos perigos para esse lugar incrível. Esses bichos podem parecer que vivem em um planeta diferente, mas ainda estão muito interligados e dependentes do nosso mundo. E os cientistas também acreditam que, de alguma forma, nós também podemos depender do mundo deles. Estamos apenas começando a entender a ligação entre os lugares profundos do oceano e como eles se conectam com o lugar onde a gente vive. Em comparação com a superfície da Terra, o oceano ainda é amplamente desconhecido. Estima-se que menos de 20% do fundo do oceano tenha sido mapeado com detalhes. Embora tenhamos feito grandes avanços na exploração dos oceanos, ainda há muito a aprender sobre suas características, ecossistemas e espécies. Nós, como humanos, estamos tão preocupados em tentar achar vida em outros planetas que muitas vezes esquecemos que animais incríveis estão vivendo bem debaixo do nosso nariz. Ou melhor, debaixo de alguns quilômetros de oceano. O que você achou desses gigantes do mar profundo?
Você teria coragem de conhecer alguns deles pessoalmente ou prefere ficar aqui na superfície mesmo e apenas algumas fotos e vídeos são suficientes? Qual deles você achou mais impressionante? Deixe seu comentário e vamos continuar conversando sobre essas maravilhas da natureza. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim você aprende algo incrível e também me ajuda a continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Muito obrigado por assistir e até a próxima!